Bom, então a gente tem aqui esse vetor f, certo? Onde a gente vai decompor ele em suas componentes, a componente vertical que fica no eixo y e a componente horizontal que fica no eixo x, certo? Bom, primeiramente, para a gente decompor esse vetor, a gente pega uma representante aqui, né? A gente tem aqui, ó, fy, que é a nossa componente vertical, e fx, que é a nossa componente horizontal. A gente pega um representante desse fy aqui e traz para cá, para fechar o nosso triângulo retângulo, certo? Bom, a partir do momento que a gente fecha esse triângulo aqui, a gente pode aplicar a trigonometria, certo? O que é que a gente vai fazer para decompor esse vetor, como eu falei, na sua componente vertical, que fica no eixo y, e na sua componente horizontal, que fica no eixo x. Primeiro, a gente tem que saber que o seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Bom, o que seria o nosso cateto oposto e nossa hipotenusa, certo? Bom, a gente tem que tomar como base esse ângulo θ aqui, certo? Ou seja, o cateto que está oposto a esse ângulo θ é o fy, certo? A componente vertical. E a nossa hipotenusa, teremos que saber que a hipotenusa é o que está oposto ao ângulo reto, certo? Nesse caso, o ângulo de 90 graus, ou seja, o nosso f, certo? Então, aplicando o seno, temos que o seno de θ, tá? É igual ao nosso cateto oposto, que como eu falei, é o fy, sobre a hipotenusa, que nesse caso é f, tá? Ora, passando esse f multiplicando, ficamos com seno de θ, que multiplica f, igual a fy, tá? Só organizando aqui, temos fy igual a f, que multiplica o seno de θ. Bom, então essa é a fórmula para a gente decompor, né, para a gente encontrar, na verdade, a componente vertical desse vetor, certo? Agora a gente vai encontrar, a gente vai procurar a fórmula para encontrar, né, a componente horizontal, tá? Bom, teremos que saber a seguinte coisa, que o cosseno é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, tá? Bom, como eu falei, tomando como base esse ângulo θ, o que seria o nosso cateto adjacente? O cateto adjacente é o que está colado ao ângulo, certo? Ou seja, o cateto que está colado a esse ângulo θ aqui é o nosso fx, tá? É o nosso fx. Como eu falei, o cateto oposto é o fy e o cateto adjacente é o cateto fx, tá? Então, o cosseno de θ é igual a o cateto adjacente, que como eu falei é fx, certo? Sobre a hipotenusa, que é o f, certo? Que a hipotenusa, só lembrando, é o que está oposto ao ângulo de 90 graus, certo? Bom, esse f aqui está dividindo, a gente vai passar para o outro lado multiplicando, ou seja, ficamos com cosseno de θ vezes f, que é igual a fx, tá? Só organizando aqui, temos fx, que é igual a f, que multiplica cosseno de θ. Então a gente encontrou a fórmula para decompor esse vetor f na sua componente horizontal, certo? Em fx. Ou seja, a gente encontrou a fórmula para encontrar
a componente vertical e a componente horizontal, para a gente decompor em suas componentes, tá? Então é basicamente isso. Só uma dica que eu dou para vocês em relação à trigonometria, né? O seno, cosseno, nesse caso até a tangente mesmo, é a seguinte: quando a gente tem, por exemplo, eu vou dar uma dica que é só cá toa. Então, para que isso? Isso aqui vai servir para a gente lembrar essas relações aqui de seno, cosseno e até mesmo a tangente, certo? Ou seja, o nosso seno é igual a o seno, né? S de seno é igual a cateto oposto, tá? O nosso O sobre a hipotenusa, tá? Então essa é a nossa relação seno. E aqui a gente tem o cosseno é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa, certo? Então aqui a gente viu o cosseno. E a tangente é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Então esse é o macete para a gente lembrar essas relações de seno e cosseno que a gente vai usar muito em decomposição de vetores, tá?